Boa tarde. Primeiramente, gostaria de saudar o prefeito e o vice-prefeito que hoje acabaram de serem empossados, aos vereadores e vereadoras eleitas e também os reeleitos, especialmente as companheiras Lívia Miranda e Gilda Beatriz, que viverão juntamente comigo esse momento histórico para a cidade de Petrópolis, em que pela primeira vez 3 mulheres cumprem um mandato parlamentar simultaneamente. Gostaria também de saudar todos os trabalhadores e trabalhadoras desta casa que estão aqui nesta tarde fazendo essa cerimônia acontecer. O trabalho por aqui começou muito antes de 1 da tarde. Gostaria de cumprimentar as lideranças comunitárias que estão aqui presentes, a imprensa e toda a população que está aqui ou que nos assiste online e pela TV Câmara. Represento o projeto político que recebeu 2.561 votos em 2020 e que hoje foi reeleito com 3.135 votos de petropolitanos e petropolitanas que desejam transformar radicalmente a realidade vivida em Petrópolis. Nós vivemos um momento crucial na nossa cidade. A cidade enfrenta múltiplas crises. Crise financeira, crise na gestão do lixo, crise no transporte público, uma completa negligência com os servidores e com os concursados. Na questão econômica, a crise do ICMS afetou diretamente o bem-estar da nossa população. Mas o que nos choca foi a falta de prioridade orçamentária. No transporte, mesmo com a saída tardia das empresas Cascatinha e Petroita, o povo petropolitano segue enfrentando desafios, com uma das passagens mais caras do Brasil e um serviço que segue precário e deficitário, que não atende a nossa população. Na educação, tivemos atrasos recorrentes de pagamento, demora para chamar os aprovados no concurso da educação, uma crise no abastecimento de merenda escolar. Uma crise que muito nos preocupa, porque sabemos que muitas crianças só se alimentam na escola. Na educação, inúmeras terceirizações, que são contratos emergenciais milionários. Na coleta de lixo, Petrópolis virou um lixão a céu aberto. Isso é muito grave. Porque, além da questão sanitária, tem um impacto direto na saúde e no bem-estar de toda a nossa população. No lixo, a situação dos contratos milionários emergenciais também se repete. E algo que nós não podemos nos esquecer foi o que passamos em 2022. Passamos pelo pior desastre socioambiental da nossa história. Perdemos mais de 200 vidas. E a cidade segue sem estar preparada. O povo petropolitano segue com medo da chuva. Segue sem abrigo, segue sem ter ponto de apoio estruturado, segue sem ter um plano municipal para as pessoas desabrigadas e desalojadas. E não podemos esquecer, um plano de habitação popular. Esse é um cenário e um diagnóstico que muito nos preocupa sobre o futuro da nossa cidade. Não é natural tantas crises. Não é natural um desmoronamento da qualidade de vida da população. Não é natural estarmos passando por tudo isso. Em todas essas pautas e em todas essas lutas, o nosso mandato se manteve firme ao lado da população petropolitana. Não medimos esforços. Em quase 2 anos de trabalho, fomos à Justiça diversas vezes denunciar os descasos e os demandos. Fiscalizamos de maneira única o Executivo Municipal. Debatemos o orçamento e participamos das grandes decisões e discussões para que o orçamento público refletisse a vontade da população.
Estivemos ao lado dos profissionais da educação em todas as suas lutas. Apresentamos pela primeira vez na história um projeto de decreto legislativo para impedir a terceirização na educação pública. Estivemos nos bairros, nas comunidades, nos distritos, nos territórios, junto com a população petropolitana, em suas lutas diárias pela melhoria da qualidade de vida. Nós não tivemos medo, encaramos a prefeitura, as empresas de ônibus, a Concer, as empresas privadas que só pioram a nossa vida. Estivemos firmes, sem vacilar em nenhuma dessas lutas, porque é para isso que nós estamos aqui, para defender irrestritamente o povo no parlamento e brigar pelos interesses coletivos, e não para defender interesses ou questões pessoais. Nesse último período, infelizmente, a Câmara Municipal, enquanto instituição, representada pela atual gestão, foi omissa em todas essas lutas, pois se comportou como uma linha auxiliar do Executivo Municipal. Se comportou como uma casa que não era do povo, mas sim dos interesses da Prefeitura. E isso precisa acabar. O agravamento da crise que vivemos no nosso município é também de responsabilidade do Legislativo, que enquanto Casa Legislativa, mesmo com a iniciativa individual de alguns vereadores, não fez o seu papel. Não lutou enquanto Casa Legislativa pelos interesses do povo. E isso ficou escancarado nas últimas sessões do ano passado, onde matérias como aumento de 70% de salário para prefeito, vice-prefeito e reforma da Previdência Municipal foram votadas em regime de urgência, sem respeito ao regimento, sem respeito ao parlamento e, principalmente, sem respeito com a população petropolitana. Nós colocamos a minha candidatura para que a gente possa mudar radicalmente essa história. Nós temos coragem, força e eu estou pronta para assumir o Parlamento Municipal, constituindo, de fato, um terceiro poder como um poder independente. Fui a única que lancei publicamente a minha candidatura e que disse, sem medo, o que vou fazer quando ganhar, pois é assim que nós temos que fazer. Não tenho medo de vestir essa casa de povo, não tenho medo de encher essa casa em matérias importantes. Eu não tenho medo de lutar firme para defender os interesses de todas as petropolitanas e petropolitanos. E por isso, coloquei o meu nome à disposição. Nossas principais propostas para uma nova Câmara Municipal já são públicas. Foram construídas com a população. Vou colocá-las aqui para vocês. Propomos mudar o horário das sessões para 18h30, permitindo que toda a população trabalhadora do município possa participar ativamente das decisões que impactam severamente as suas vidas. É preciso diminuir a distância entre a Câmara e o povo. Então, além das sessões em horários mais acessíveis, nós precisamos de sessões plenárias descentralizadas, nos distritos, nos bairros, nas comunidades, para assim fortalecer o diálogo direto e garantir que os interesses da população sejam amplamente debatidos. Afinal, a Câmara é e deve permanecer sendo a casa do povo. Propomos a realização de concurso público para os servidores da Câmara, que sustente empregos de qualidade e fortaleça o funcionamento da Casa do Povo. Propomos implementar efetivamente a função de ouvidor do povo, conforme já é previsto na lei orgânica do município, mas que é negligenciada há anos. Propomos proibir votações em regime de urgência para matérias importantes. Já vimos na prática que o hábito de aprovar projetos de grande impacto social e econômico de forma apressada precisa acabar. E por isso defendemos a criação de regras mais rígidas para o uso do regime de urgência, assegurando tempo adequado para debate, análise e ampla participação popular nas decisões que impactam o futuro do nosso município. Essas são
propostas que apresento aqui, mas que já foram apresentadas à população por meio de uma carta pública, que em 3 dias teve mais de 500 assinaturas de petropolitanos que nos apoiam nessa mudança necessária para o Parlamento Municipal. Isso mostra que o povo quer e precisa participar ativamente das decisões dessa casa. Para finalizar, não posso deixar de fazer um apelo às minhas colegas, aos meus colegas, especialmente para minhas colegas Lívia e Gilda, mas estendo a todos. Hoje, temos a oportunidade de fazer história nesta Casa Legislativa. Hoje, as vereadoras e os vereadores que estão aqui podem ter seus nomes lembrados por 20, 50, 100 anos, como os primeiros parlamentares que elegeram uma mulher trabalhadora para o cargo de presidente da Câmara Municipal de Petrópolis. Além disso, se me escolherem, podem ter a certeza que marcarão o nome na história também por termos, nos próximos 2 anos, a Casa Legislativa mais atuante, mais comprometida e mais combativa no Brasil, e que defenderá com toda energia os direitos da população petropolitana. Chega de omissão. É hora de devolver à Câmara ao que sempre deveria ter sido seu papel, um espaço aberto que garanta ao povo a participação e o protagonismo nas pautas que ditarão o futuro da nossa cidade. Muito obrigada.